Quando eu tinha 2 aninhos, eu estava ainda sendo amamentada, eu tive uma crise, rocheei inteira, e naquele momento os meus pais dobraram o joelho e pediram a Deus que me desse saúde, que eu crescesse normal, que eu fosse uma criança normal. E eu voltei daquela crise e nunca mais tive nenhuma crise de desmaio, de convulsão, de nada disso. Quando eles levaram ao médico para saber o que de fato tinha acontecido, descobriram então a CIV, que é uma comunicação intraventricular no coração, um sopro cardíaco que geralmente fecha na criança e quando não fecha, que foi o meu caso, geralmente ele é cirúrgico. Então eu cresci normal, brinquei normal, fui uma criança bastante espoleta, andei de bicicleta, pulei corda, fiz tudo que uma criança faz normalmente. Cresci, na vida adulta eu fazia o acompanhamento anual, tive 2 filhos, não tive problema nenhum, mas depois de um tempo, pagando tantos anos o convênio, nós decidimos cancelar o convênio médico porque quase não usava. E naquele ano eu cancelei o convênio. E eu lembro que eu levei os exames para a médica depois do cancelamento do convênio. Quando a médica olhou, ela disse: Gislaine, você vai precisar fazer urgente uma cirurgia no coração para corrigir a CIV, porque está dando problema já, e se você não fizer essa cirurgia com urgência, você vai precisar de um transplante do coração. Então ainda tem correção. E a gente ficou um pouco desesperado porque a gente sabe que o SUS é tudo muito demorado. Eu não fazia o acompanhamento pelo SUS, eu teria que começar do zero todo o acompanhamento. Eu não tinha tempo para isso e nenhum convênio médico ia cobrir a carência da cirurgia de coração. Então nós oramos a Deus e eu me lembro que antes da descoberta desse diagnóstico eu tinha tido um sonho em que eu estava numa fila com uma senha na mão e a senha era 7. E aquela fila era para entrar dentro de um consultório médico, como se fosse para fazer uma consulta. Só que quando eu entrava, não era um consultório, era uma sala cirúrgica. E aí quem me recebia era um médico baixinho, cabelo grisalho, meio barrigudinho, e ele dizia para mim: Gislaine, fica aqui, eu vou ali e já volto. Ele ia até fundo daquela sala onde estava reunido vários médicos como se fosse ao redor de uma maca cirúrgica e daquela maca emanava uma luz muito forte que eu não enxergava o rosto de nenhum dos médicos. Eles estavam todos de branco, mas eu não conseguia ver o rosto de nenhum deles da onde eu estava. Enquanto o médico ia lá, eu estava esperando na porta, pro lado de dentro, e eu virava para trás. E quando eu virava, eu vi uma árvore linda, muito linda, só que no lugar dos frutos dela tinham remedinhos pendurados. E eu escutei uma voz que dizia: Filha, esta é a árvore da vida e os seus frutos são para a saúde das nações. Quando eu terminava de ouvir essa voz, vinha o cirurgião, que era um médico que vinha falar comigo, e ele dizia: Gislaine, vai para casa, está tudo bem, só tome esse remedinho aqui. E aí eu acordei meio impactada com aquele sonho, mas naquele momento não fazia sentido. Eu fiquei com aquele sonho, guardei aquela visão, mas eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Quando a médica falou da cirurgia, nós oramos a Deus porque nós não tínhamos para onde correr. Precisava com urgência, o SUS é tudo muito demorado. E aí Deus levantou um irmão muito querido que falou para mim, o filho dele é médico, e ele disse: Gislaine, eu conheço um cirurgião do SUS e como o seu caso é muito grave, eu vou te levar lá pessoalmente e vamos ver a opinião dele, quem sabe ele vendo a gravidade, ele te encaminha. E ele entrou comigo, nós fizemos aquele atendimento e o médico rapidamente me encaminhou para um centro cirúrgico do Beneficência Portuguesa pelo SUS. E eu me lembro que foi tudo muito rápido e eu entrei em oração porque o desespero era assim, eu não queria fazer a cirurgia, né? Ninguém quer, né, gente? Mas eu precisava fazer, eu tinha que fazer, ou eu fazia ou ia piorar cada vez mais, segundo os médicos. Então nós entramos em constante oração. E aí eu me lembro que um dia eu estava no culto, Deus usou uma serva dele em profecia e disse para mim: Filha,
Eu digo sim à oração dos seus pais. Isto já está definido. Vai em paz. Naqueles dias eu tinha feito uma oração sem ninguém saber, nem meu marido sabia disso. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor lembra da oração dos meus pais, eles não estão mais aqui, mas há um memorial diante de ti. Nada fica esquecido diante do Senhor. Então, lembra, Senhor, lembra das tuas promessas, lembra do que o Senhor tem falado. E eu tinha orado dessa forma, só eu e Deus, ninguém sabia disso. E naquela noite Deus usou essa irmã para confirmar esta oração que eu tinha feito. Ele disse: eu digo sim às orações dos seus pais. Ou, em outras palavras, eu me lembro sim das orações e das promessas. E aquilo trouxe paz ao meu coração. Então, o SUS não te dá uma data definida, no meu caso não me deram, eu tive que ficar aguardando uma vaga no hospital, então você fica com a mala pronta esperando ele chamar. E aí virou o mês para 1º de agosto, e aí o meu esposo falou: Gi, qual era o número da senha que você estava segurando naquele sonho? Eu disse: era 7. E aí ele se lembrou daquele sonho e ele falou: então, dia 7 eles vão te chamar. É o dia que eles vão te chamar, tempo perfeito de Deus. E dito e feito, no dia 7 de agosto, o meu telefone tocou, era a equipe cirúrgica me chamando para internação, porque tinha sido liberada uma vaga no hospital, e eu fui internada exatamente no dia 7 de agosto, conforme a senha daquela visão que Deus tinha me revelado. Eu não sabia também quem ia me operar, porque depende da equipe que estiver disponível naquele dia. Eu não conhecia o cirurgião que ia me operar, não conhecia até hoje, na verdade, porque a equipe me preparou e ele entrou, fez a cirurgia e foi embora. Então fui internada. Chegando lá no hospital, eu conheci uma moça muito especial, e ela também estava sendo internada, mas no caso dela era troca de válvula. A gente tinha a mesma idade e ela estava muito nervosa, muito apreensiva, com medo de morrer. E eu me lembro que nós fomos colocadas no mesmo quarto. Eu queria até ficar sozinha naquele momento com Deus, orar mais, ter mais esse tempo com o Senhor, mas colocaram ela junto comigo e eu percebi a necessidade dela de ser ministrada. Nós conversamos, falamos das coisas do Senhor e aquela moça se reconciliou com Deus naquela madrugada, voltou para os caminhos do Senhor e ela foi a primeira a fazer a cirurgia. Então, ela foi para o centro cirúrgico, depois eu fui. E eu me lembro também que eu tinha orado a Deus, eu disse: Senhor, eu não quero ver nada durante o período da cirurgia. Como Deus muitas vezes me dá visões, eu tinha pedido ao Senhor que me desse um descanso naquele momento em que eu estivesse anestesiada, porque na visão do sonho eu tinha visto a árvore da vida, né? E eu pedi a Deus porque talvez eu não tivesse como digerir tudo isso emocionalmente. O processo em si já era bastante complicado para mim. E aí eu fui para o centro cirúrgico. Meu esposo conta que quando o médico desceu para falar com ele, o cirurgião desceu para dar as notícias, a equipe ficou comigo lá fechando o coração. O médico desceu e ele era exatamente o médico que eu tinha descrito da visão. Cabelo grisalho, barrigudinho, baixinho, exatamente, meu esposo se lembrou e o médico era igual. Então, eles fecharam a cirurgia e aí eu fui para a UTI, fiquei um período na UTI. Claro que foi um pouco assustador para mim acordar entubada, com alguns caninhos, a gente acorda um pouco cheio de fios, mas foi tudo muito rápido, eles foram tirando rapidamente tudo aquilo e 1 dia e meio eu já estava no quarto me recuperando. E aí eu escutei uma vozinha lá na UTI: Gi, você tá aí? Quando eu vi era aquela moça que tinha feito a cirurgia, ela também estava lá. Ela disse assim: eu sobrevivi. E nós nos alegramos também ali de tê-la comigo naquele momento na UTI se recuperando. E aí a recuperação foi ótima, o Senhor preparou a equipe médica perfeita, o tempo perfeito, tudo muito rápido. O coração regenerou para a glória de Deus, aquele probleminha que tinha não tem mais, deu tudo certo. E eu estou gravando esse testemunho para te dizer que Deus nunca perde o controle de nada.
Nós passamos muitas aflições, sim, na caminhada, mas em todo tempo o Senhor está conosco, aplanando o caminho, abrindo porta onde não tem porta. Há um memorial diante de Deus onde Ele não se esquece das suas promessas e Ele prepara todas as coisas. E a recuperação daquela moça também foi muito boa, nós continuamos mantendo contato. Aí um certo dia nós estávamos conversando, ela me chamava sempre para perguntar como eu estava e a gente sempre estava compartilhando as coisas do Senhor, ela continuou firme com Deus. E a gente falou pela última vez numa quinta-feira, no sábado ela estava na igreja adorando ao Senhor e ela foi recolhida pelo Senhor naquela noite dentro da casa de Deus ali, no momento de adoração, ela partiu para o Senhor. Então, queridos, foi tudo muito preparado pelo Senhor, tudo aquilo que eu vivi, aquela experiência que eu passei. É claro que a recuperação do coração exige um pouco mais de tempo, então eu precisei me preparar para aquilo, mas em todo o tempo as mãos do Senhor estavam ali. Eu vi Deus dentro daquela UTI, na vida daqueles médicos, das enfermeiras, do cuidado que cada um tinha com cada pessoa que chegava ali. Eu fiquei numa ala só de cirurgia cardíaca, então eram 80, 90 pessoas todos os dias ali sendo cuidadas, sendo tratadas dentro daquela UTI, e eu vi a mão do Senhor ali. Ele verdadeiramente é o médico dos médicos, e aquela visão se cumpriu na minha vida. Eu pude ver que de fato o Senhor preparou o melhor tempo, tudo na hora e no momento dele. Então, que você também tenha essa confiança no Senhor. Deus nunca perde o controle de nada. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.